Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um filósofo que tem uma obra extensa, um filósofo contemporâneo, Michel Foucault, que nasceu em 1926 e morreu em 1984. Deixa eu ver mesmo se está aqui certo. 1984. Ele não viveu muito, mas tem uma obra extensa. Foi um autor polêmico, mas cada vez mais é estudado hoje, porque ele nos permite compreender o tipo de sociedade que a gente vive, né? O tipo de sociedade, por que a sociedade é como é hoje. Ele se dedicou a vários temas, né? Uma das mais polêmicas, ele escreveu A História da Loucura, em que ele mostra, né, que o louco é uma coisa criada, que a sociedade não tratava o louco, não isolava o louco como hoje nos asilos, etc. Né? Também a questão dos normais, o que é normal, o que é a normalidade, que permeia toda a nossa sociedade, essa questão, né? Então, ele foi desde a parte da sexualidade, a política, a ética, a história da sexualidade. Ele escreveu 3 volumes em que ele analisa desde os gregos, né? E como essa sexualidade vai se transformando. Infelizmente, ele não terminou, ele só fez 3 volumes. Ele foi um pouco além da Idade Média, né? Pois outro livro muito interessante dele, As Palavras e as Coisas, inclusive que ele analisa o quadro aqui, ele vai para o lado da estética também, analisa As Meninas, do Velázquez. E uma das obras mais importantes dele, inclusive, na questão judiciária, esse livro para o direito, é O Vigiar e Punir. Então vocês podem ver que, e outras obras ainda, a História da Clínica, a preocupação dele era quanto à verdade, né? O que é verdade? Existe uma verdade universal? Ele usou de métodos que ele chama de arqueologia e genealogia, como se estivesse escavando todos esses sistemas, essas sociedades, para encontrar, né, o que segurava tudo isso, o que fez, qual é a estrutura, quais são os dispositivos que transformaram a sociedade naquilo que ela é hoje, né? Então, a questão do poder é uma preocupação grande dele, a questão da verdade, a questão do poder, a questão do saber. Ele vai dizer, eu vou ler para vocês alguma coisa que ele escreveu na Microfísica do Poder. Ele diz: cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados falsos dos verdadeiros, a maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Então ele vai dizer o seguinte, nesse Microfísica do Poder. O poder na era clássica, né, antes de 1700 e pouco, quando existiam os monarcas, o poder era uma coisa central. O poder estava na figura do rei, né, que concentrava ali todo o poder que emanava. Esse poder emanava para toda a sociedade. A partir de um certo momento, justamente final do século XVII, século XVIII, isso vai se transformar.
o poder vai se disseminar pela sociedade inteira por aquilo que ele denomina microfísica do poder. Isto é, nós temos relações de poder em todas as instâncias da sociedade. O poder não é mais alguma coisa centralizada. Ele está disseminado nas relações da família, na escola, nas instituições, no hospital. Em todos esses lugares você vai encontrar relações de poder. Na escola é muito fácil ver, né? A relação pedagógica é uma relação de poder, né? Então, é muito difícil, ele vai falar, não é possível você acabar esse poder ou tirar esse poder da sociedade através de uma revolução, de uma rebelião. Porque mesmo que você tire a questão do poder do Estado, essas relações estão permeadas por toda a sociedade, né? Então depois a gente vai ver o que é possível fazer, né? Então ele vai estudar como a sociedade foi aos poucos se transformando e se constituiu a sociedade disciplinar, né? Disciplina. Uma disciplina que antes já havia nos monastérios, no exército, mas não como institucionalizada, né, por toda a sociedade. Era só nesses lugares. A partir do século XVIII, isso foi se disseminando, essa disciplina, as técnicas disciplinares para disciplinar o indivíduo. O indivíduo vai se tornar dócil e obediente, e justamente essas técnicas vão recair sobre o corpo. Então, disciplinar o corpo, né? Para que isso? Porque a sociedade precisava de homens com saberes, com disciplina, para poder trabalhar, para poder lutar no exército. Não bastava ser qualquer um pegar uma arma, né? Então, tinham que ser ensinados e com disciplina. Então ele vai escrever o Vigiar e Punir, ele vai se debruçar sobre a questão da prisão, e isso serve para toda a sociedade. Ele vai dizer o seguinte, na era clássica, as prisões eram masmorras. O indivíduo era jogado dentro dessa masmorra, tinha tortura, etc., etc., e ficava lá invisível. Com as prisões modernas, isso foi sendo modificado, né? Cada preso tem a sua cela. Então, mais do que punir simplesmente, existe uma vigilância sobre esse indivíduo que está preso e que tem que aprender a ser dócil e obediente. Esse sistema vai se refletir em toda a sociedade, na escola, por exemplo. A escola, na era clássica, a sala de aula tinha o mestre, as pessoas, as crianças, os estudantes estavam completamente desorganizados. Numa sala podia haver crianças com vários graus de conhecimento. É só a partir do século XVIII é que vão se estabelecendo classes diferentes. As crianças sentadas nas suas carteiras, né? E o professor tinha uma vigilância sobre elas muito grande, inclusive porque havia um estrado que colocava-o acima, né, dos seus alunos. Então, desde esse momento, o que interessa é fabricar, vamos dizer assim, homens dóceis e obedientes para viver e trabalhar nesse tipo de sociedade industrial, que a indústria exigia uma pessoa assim, né? O que contribuiu muito para essa questão da disciplina e como passou
da punição para a vigilância foi um sistema arquitetônico criado por um jurista. Ele criou isso para as prisões e depois isso foi se alastrando pela sociedade. Que é o seguinte, ele construiu um sistema de vigilância que era uma torre central e ao redor ficavam os prisioneiros, cada um na sua cela. Isso economizava a vigilância, bastava um vigia nessa torre, né, observando os prisioneiros. Na verdade, nem sempre precisava de um vigia, porque os prisioneiros, conforme uma questão de luz e disposição da luz, eles não viam quem estava nessa torre. Eles só sabiam que eram vigiados e, portanto, se tornavam obedientes, né? Esse sistema foi se disseminando pela sociedade toda e hoje nós temos... eu gostaria de ouvir Foucault hoje falando, né, sobre toda a questão da vigilância a que nós estamos submetidos. Porque começa com a questão do Big Brother, né, começa com a questão das câmeras. Então, nós temos câmeras na rua, nos shoppings, nas lojas, nas escolas, nas casas até, né? E mais do que isso, hoje nós temos o celular. O celular, ele informa aonde nós estamos, do que nós gostamos, o que nós sabemos, o que nós precisamos comprar, etc, etc, etc. Então, nós vivemos numa sociedade absolutamente disciplinar e cada vez mais sofisticada. Não sei se dá para escapar disso, porque isso é no mundo inteiro, né? Mas o interessante de Foucault é justamente isso. Como a gente poderia escapar disso? Ele fala, olha, como o poder não é uma coisa central, mas é capilarizado, né, por toda a sociedade, não adianta derrubar o poder, né, ou a figura do Estado, né? Então, revolução e rebelião não terminariam com essas relações de poder. A única coisa que a gente pode fazer é resistir. Resistir, não se subjugar, né, a essas relações de poder que a gente vê nas fábricas, que a gente vê em todo lugar. A família é um lugar que ele gostaria de ter estudado mais, ele fala isso, porque a relação de poder, existe até uma piada, né? Que a mulher que manda no marido, que manda nos filhos, que manda, e o cachorro, por último. Enfim, não há muito como escapar, mas a gente pode resistir. A gente pode se rebelar enquanto estiver numa relação de poder, a gente pode dizer não, né? Então, eu só queria... Isso é um aperitivo do pensamento de Foucault. Mais para frente nós vamos ver um pouco a questão que ele coloca como artes da existência, na sua trilogia da história da sexualidade, que é uma coisa muito interessante, né? Mostrar como os gregos encaravam a questão da sexualidade, a questão da moral, a questão dos princípios, a questão da vida cotidiana, que é uma coisa muito rica também. Por enquanto, a gente fica, então, com essas pinceladas sobre o pensamento de Michel Foucault. Obrigada.